Boa noite, seja bem-vindo para mais um programa Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. Inicialmente, pedindo desculpas pela minha rouquidão, um efeito dessa mudança brusca de temperatura, mas vamos lá. Você já deve ter ouvido falar na palavra startup. E a que isso remete? Os tempos são outros, né? Antes as coisas tinham um ritmo, agora as coisas são um pouco diferentes. Novos tempos exigem novos desafios, isso é da história do mundo. Só que vivemos tempos onde as coisas são muito mais aceleradas. As transformações na sociedade, nos mercados, na mentalidade das pessoas são muito mais vertiginosas. E isso obriga a uma série de mudanças muito rápidas na forma de agir em relação a tudo. E no que toca à maneira como as empresas se colocam nos mercados e como projetam as suas atividades, suas estratégias, não poderia ser diferente. Agora, nesses novos tempos, em que não se pode ficar parado, um novo cenário começou a ser desenhado por um segmento que chegou junto com as novas tecnologias e acabou trazendo à tona uma nova geração de empreendedores, todos eles muito mais jovens, que vêm com novas ideias, que trazem aquelas palavras que passaram a fazer parte do nosso vocabulário, como mudanças de paradigmas, atividades disruptivas e por aí vai. Mas o que isso significa? Significa uma nova forma de encarar o mundo, de encarar os processos, de encarar a realidade para transformar a realidade em produtividade, em futuro. E aí se encaixam as startups. E o que são essas startups? É sobre isso que nós vamos tratar essa noite com alguns dos representantes mais simbólicos desse segmento aqui no Rio Grande do Sul. Estão conosco essa noite, aqui no nosso programa, o advogado e professor de mestrado e profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da Unicinos, Ederson Garim Porto, o presidente da Associação Gaúcha de Startups e cofundador da Quiscadi, uma startup de varejo, François Roll, o líder da Rede Global de Empreendedorismo e Executivo da For All, Tiago Ribeiro, o CEO da Gramado Summit, Marcos Vinícius Rossi, e o diretor do Tecnopuc, Rafael Predlanik. Como sempre, a gente convoca você a participar do programa, especialmente nesse, em que a interatividade é fundamental, porque nós estamos tratando aqui de novas tecnologias. Então você tem que pegar sim o seu facebook.com/RDCTV Digital e mandar por ali as suas observações, as suas críticas, as suas perguntas e também fazer uso do WhatsApp, pelo número que você vê aí na sua tela, que é o código de área 51 99815 9990. Participe, as suas colocações serão trazidas aqui ao vivo também, fazendo parte desse nosso debate. Vamos lá então, eu começo perguntando diretamente para o presidente da Associação Gaúcha das Startups. Que mundo é esse, François? Para que as pessoas possam entender, o universo das startups não é um segmento de mercado puramente, né? Como é que a gente resume esse conceito? Talvez a melhor maneira de entender que uma startup é de entender o que não é. Uma startup não é uma versão pequena de uma empresa grande, não é somente uma empresa com base tecnológica. Na verdade, uma startup é uma empresa, um projeto que está procurando um modelo de negócio. O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa não tem certeza, para começar, se vai ter demanda para esse produto. Ela não sabe nem se ela vai conseguir entregar esse produto. Ela não sabe como que ela vai precificar esse produto. Então, na verdade, é um projeto novo que vai com a intenção de disruptar o mercado, que tem muita incerteza e com isso tem muito risco. A contrapartida é que se dá certo, pode dar muito certo. Então, por exemplo, uma nova pizzaria não é uma startup, é um empreendimento novo, mas tem demanda para a pizza, todo mundo sabe disso, sabe como precificar isso, né? Agora, um projeto como o Uber, por exemplo, quando o Uber começou, os dois fundadores, eles imaginaram que apesar de já ter um metrô, um táxi em São Francisco, teria demanda para um outro serviço, né? Que seria a gente particular que iria usar o carro deles para transportar outras pessoas, né? Então, isso é uma ideia completamente nova, né? Então, o que caracteriza uma startup é o risco, a incerteza, o potencial de mercado, né? Essa ideia que quando dá certo, dá muito certo, e uma fase de uma vida de uma empresa, ou seja, nenhuma startup fica startup para sempre. Você vai passar 2, 3 anos tentando responder a todas essas dúvidas, e depois disso você vai virar uma empresa normal, com lucro, né? Crescendo, enfim. Então, não é um segmento novo, é uma ideia que você vai precisar validar, né, por, às vezes, muitos anos,
e que com um pouco de sorte, na verdade, talvez com muita sorte, vai dar muito certo, vai crescer com muita força por muito tempo. Agora, a gente tem um exemplo aqui no Rio Grande do Sul que eu acho que é bastante emblemático, né? Porque a gente sempre costuma relacionar a questão das startups às novas tecnologias, embora, obviamente, não se resuma a isso. Mas a gente tem aqui no Rio Grande do Sul polos de tecnologia que foram e estão sendo cada vez mais importantes e que têm sido berçários dessas empresas. E especificamente o Tecnopuc, né, que começou lá no início dos anos 2000, se não me engano, né, hoje tem uma quantidade de empresas imensa, são em torno de 150 empresas hoje, né? Então isso que eu queria saber agora do Rafael, o que fomentou isso, Rafael? Como é que esse crescimento se deu nessa dimensão em tão pouco tempo? Bom, primeiro, boa noite. Boa noite. Boa noite aos colegas aqui da mesa. Eu diria que o Tecnopuc, assim como outros projetos que a gente tem de ambientes de inovação no estado do Rio Grande do Sul e espalhados pelo país, eles se dão dentro de uma oportunidade que se identificou de transformar o conhecimento, no caso do Tecnopuc, transformar o conhecimento que a gente gera na universidade em desenvolvimento, em impacto para a sociedade, neste caso através de negócios, através de empresas que têm um potencial de escalar muito mais rapidamente do que a média dos mercados que elas atuam. Então, o Tecnopuc ele tem uma história de 15 anos, entramos no 16º ano de operação, começou em 2003 com em torno de 20 empresas, 400 pessoas. Hoje nós falamos de 150 organizações, 6.800 pessoas na comunidade do Tecnopuc. Muitas startups, muitas empresas consolidadas, e é exatamente dessa diversidade que se criam as oportunidades. Muitos colaboradores de empresas consolidadas acabaram, em algum momento, criando condições para montar, para empreender, para criar suas startups a partir desse movimento. Eu acho que esse movimento de empreendedorismo e de inovação, e aí não só do Tecnopuc, eu acho que a gente tem belos exemplos no estado, de novo, como o Tecnocinos, como o Parque da Fevale, como o Parque Zenit da URGS, tem diversos outros espalhados pelo nosso estado. Eles estão dentro de um contexto em que a gente vive na era do conhecimento. Então, o conhecimento ele está disponível e está acessível a todos, a qualquer momento, e, ao mesmo tempo, um cenário de disrupção tecnológica em que nós não vamos ter o emprego da forma como nós conhecemos, nós não vamos ter para todo mundo lá na frente. Então, juntando essas duas dimensões, nós criamos condições para que o movimento de empreendedorismo inovador de alto impacto possa surgir, e nós temos um potencial aqui no estado bastante significativo. Então, dentro do parque, dentro do Tecnopuc, nós tentamos desenvolver esta competência, aproveitando da competência que nós temos instaladas na universidade e de parceiros, né? Parceiros tanto na cidade, no estado, no país, e, por que não, parceiros fora do país, para que o que nós desenvolvemos aqui possa ter um impacto, uma visão de impacto em escala global. Agora, um fantasma que sempre acompanha todo tipo de empreendedorismo é o da mortalidade das empresas, né? Que a gente sabe aqui, pelo menos no âmbito das pequenas e médias, a gente tem ainda no país uma mortalidade muito grande. As empresas duram pouco tempo, 3, 4, 5 anos, enfim. Muitas, obviamente, sobrevivem, mas existe realmente um nível de falências, né? Ou se é essa a expressão técnica, que é muito grande. Nessa área, isso é perceptível ainda ou ainda é muito cedo para se definir, né, a longevidade de empresas que crescem dentro desse conceito? Eu diria assim, por definição, por ser algo de alto risco, a taxa de mortalidade de startups vai ser muito grande. Se nós pegarmos exemplos de grandes empresas que nós conhecemos hoje, que nós acessamos aplicativos no nosso celular, muitas delas tentaram vários modelos de negócios até acertarem, né? Tem vários exemplos que a gente pode citar. Então, é um jogo de tentativa e erro, mas o erro no sentido de aprender, de estar cada vez mais próximo do acerto. Então, eu não diria que o empreendedor, ele neste momento, ele tem que ser muito resiliente para buscar um caminho com a sua convicção daquilo que ele imagina que é o correto, e ele vai tentar uma série de alternativas até encontrar um modelo ou um fit de mercado, como a gente diz, para que aquela sua ideia, aquele sonho se transforme numa ideia, que se transforme num produto minimamente viável, com teste de mercado, e aí ele possa fazer isso escalar. Esse processo pode durar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, dependendo do tempo ou da área que ele atua. Se for uma startup na área de saúde, geralmente tem um tempo de teste maior.
Mas, sim, um aspecto que caracteriza muito este movimento de startups é saber que fracasso faz parte do processo de aprendizado. E como é que se faz, Thiago, para aprender com esses fracassos e acertar o foco que vai dar uma longevidade maior para a empresa? Eu acho que aí que está o grande desafio, né? As principais características de uma startup também, elas refletem nas suas principais dificuldades, nas suas principais fraquezas, né? Então, quando tu diz que tu trabalha num cenário de incerteza e que tu tem o erro como uma situação constante no teu dia a dia, isso te impõe muito mais uma situação um pouco de maior dedicação, de maior empenho, de maior atenção. Então, às vezes, o pessoal olha a startup e imagina uma coisa cheia de topogã para um lado, happy hours incríveis e aquela legalzice. Aqueles estereótipos que acompanham tudo que se remete à nova tecnologia. E isso não é uma realidade, isso é um percentual muito pequeno. O empreendedor, hoje, ele precisa dedicar, ele precisa suar, ele precisa ter muita disciplina, ele precisa ter muita dedicação, ele precisa se preparar, ele precisa estudar muito, a gente lê muito, a gente está sempre atento, a gente está sempre muito conectado, buscando ver referências, o que está acontecendo, né? Às vezes a gente brinca, né? A gente estava conversando antes aqui do programa, né? Às vezes a gente abre mão de estar com a família da gente para estar participando de um evento, fazendo um curso, estudando, enfim, é uma vida um pouco diferente. Ela é muito menos glamurosa do que se imagina. A gente olha para o Silicon Valley, enfim, para Tel Aviv, para Israel, para vários centros que são referências globais, onde tem as big techs se destacando, mas isso é um percentual. Então, assim, o grande desafio é disciplina, é capacidade de execução, é dedicação, é muita transpiração e resiliência, acima de tudo, né? A gente tem que estar sempre se reinventando, porque o desafio, ele está sempre aparecendo um novo desafio, né? Termina um desafio, já vem o próximo. Termina um desafio, já vem o próximo. E a gente não pode esmorecer, né? Se a gente quer conquistar algo grande, perene, enfim, chegar nesse sonho que todo mundo quer construir, né? Que é o famoso sonho grande, né? Pois então, professor, o senhor como especialista no campo do direito, focado nessa área, o regramento que existe hoje no Brasil, dentro daquilo que é tradicional no cenário, né, do estabelecimento, dos empreendimentos, ele está acompanhando essa transformação rápida ou as empresas precisam se adaptar, precisam achar brechas para encontrar sustentação para os seus projetos? Muito boa noite aos colegas de mesa, audiência. Esse talvez seja o grande desafio, e eu talvez seja o cara chato aqui do debate falando sobre os aspectos negativos. Mas esse é um desafio não só para os empreendedores, mas eu diria também e aí eu falo para a minha comunidade dos profissionais do direito, que é o desafio de tentar viabilizar esse pessoal que tem uma ânsia de desenvolver, tem ideias, tem essa dedicação que acabou de ser mencionada, mas que encontra no Brasil, e aí eu diria que talvez seja a nossa diferença para outros polos, e é preciso que se diga, ao contrário do que muito se pensa, o brasileiro tem um estereótipo de inferioridade, nós não estamos devendo nada para alguns polos do mundo, em termos de capacidade, conhecimento, qualificação dos seres humanos, das pessoas. O que a gente tem de negativo aqui no país? O pior cenário regulatório possível. Alguns países têm uma legislação trabalhista ruim, mas a legislação tributária é boa. Tem países que têm a legislação tributária boa, mas a legislação trabalhista ruim. A gente tem legislação trabalhista ruim, a tributária, a societária, civil, consumerista. E esse caldo coloca um desafio muito maior para o empreendedor. Então, eu ouso dizer nas aulas e na disciplina que a gente tem pioneiramente desenvolvido lá na Unicinos, que é passando para as pessoas noções básicas de como desenvolver um projeto, conhecimento para tentar evitar essa mortalidade, que é grande, evidentemente, e tudo bem, errar naquilo que efetivamente é o teste do negócio, como foi dito aqui, é tolerável. Agora, errar por desconhecer a legislação ou por ter pecado em algum detalhe na formatação do negócio é o que se tenta evitar. Então, eu acho que esse é um desafio também para os profissionais do direito que devem se reciclar e pensar em como viabilizar e não ser aquele sujeito tranca-rua. Não pode fazer isso aqui. Imagina o advogado do Uber quando foi consultado na apresentação do modelo de negócio. O advogado tradicional provavelmente diria, não tenta. Não lança o Uber, olha, tem o mercado regulado do táxi, do transporte público, isso não vai dar certo.
Se o profissional do direito tiver essa mentalidade, provavelmente ele não vai contribuir para a prosperidade do ecossistema. Acho que esse é um grande desafio que a gente tem pela frente. Tá certo. Marcos, tu que está à frente de um grupo grande de empreendedores nessa área, lá na Serra, como é que tu lida com esse tipo de dificuldade? Como é que faz para manter o pessoal animado, né? Por mais que tenha todo aquele gás da juventude, enfim, mas é um cenário que tem o seu lado sombrio aí, que é bastante preocupante. Como é que faz para lidar com tudo isso, não perder o estímulo e fazer o pessoal ainda pensar realmente em caminhos bem traçados e perenes? Cara, primeiro, boa noite a todos. Pô, uma honra estar aqui. Eu acho que a principal maneira de não perder a motivação é que, assim, cara, o futuro não é algo de um ou de dois, é uma realidade. E aqueles que se adaptarem de forma antecipada vão estar sempre à frente do seu tempo. Uma coisa que teve até uma expressão que eu achei muito legal, assim, que o efeito startup ele é uma espécie de uma onda muito grande, né, de um tsunami. Aqueles que percebem começam com uma marolinha, se preparam, e aqueles que não percebem, daqui a pouco vem um tsunami e leva. Tem até uma curva, acho que, da evolução de produtos que prova isso. O que eu acho que a gente faz muito bem, assim, que, de certa forma, este grupo tem feito muito é unir pessoas. Porque o que acontecia no Rio Grande do Sul até então, e isso eu posso dizer antes da Gramado Summit em 2017, existiam várias iniciativas, porém, todas essas iniciativas completamente agindo por conta própria e, de certa forma, não entendendo que, cara, a união de vários players é quem realmente dá força para um ecossistema se formar. E eu acho que o que a Gramado Summit fez muito bem foi, cara, se existe um ecossistema, ele tem que estar prevendo que é o pequeno, é o cara que está testando o modelo de negócio, está num produto mínimo viável ainda para tornar ele possível. Há uma grande história, como a do Zé Renato na venda da GetNet, na formação da For All. Esses caras têm que estar junto em um mesmo ambiente para levantar uma bandeira e dizer, cara, nós não vamos ser um Estado que vai ficar atrás do seu tempo. E para isso eu acho que a maneira de não perder a motivação é quando tu realmente entende que o conceito de ecossistema é a união. E aí, com a união, e acho que é muito o que acontece na própria PUC, né? Essa troca de experiências de grandes e pequenos é o que realmente faz com que, de certa forma, a gente tenha um ecossistema muito consolidado e que mude um pouco o mindset tradicional, a maneira de pensar das pessoas que o fracasso é a pior coisa que pode acontecer contigo. Porque o que eu venho aprendido nesses últimos 2 anos é que, cara, o fracasso é uma parte do processo e, como o Rafael colocou muito bem, até chegar no sucesso existe uma série de fracassos. Mas é muito difícil provocar a mudança de que o fracasso faz parte do processo. Acho que toda startup surge assim, cara, vou conquistar o mundo, eu vou ser o próximo Uber, o próximo Airbnb. Beleza, mas sabe quantos fracassos, quantas vezes a gente abriu mão de muita coisa para conseguir chegar nesse estado? Então, acho que começando a cruzar as conversas aqui, eu acho que o Marcos traz um gancho importante, né? Eu acho que essa construção que ele traz da experiência dele na Gramado Summit, a gente está vivendo aqui agora, né? Acho que a gente nunca viveu um momento tão favorável para esse ecossistema como a gente está vivendo hoje. Porque, sim, todos nós aqui, de alguma forma, já participamos de algum movimento há bem pouco tempo que olhava um pouco mais para o seu umbigo, buscava construir, queria atingir um determinado protagonismo. Só que, aos poucos, os principais players e as principais lideranças foram entendendo que, né, a força do todo está justamente na soma das partes. Isso, por mais batido que seja, né, é muito verdade quando a gente fala de ecossistema empreendedor. Quando a gente olha para os grandes ecossistemas do mundo, a colaboração, a cocriação, a competição, né, são temas, são práticas que são muito reais e muito verdadeiras. Sim, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer construir negócio, todo mundo está olhando para fazer as suas histórias. Mas é fazer as suas histórias de maneira participativa, de maneira colaborativa. E hoje a gente está vivendo um momento com a Aliança pela Inovação, com o Pacto Alegre, que são, acho que talvez hoje, os 2 grandes movimentos de expoência que estão reunindo a Gramado Summit, o Tecnopuc, as demais universidades, a Unicinos, a URGS, Fevale, a Associação Gaúcha Startups, né, a Rede Global de Empreendedorismo, as empresas que lideram esse processo também no seu CNPJ, vamos dizer assim, né, que estão fazendo parte, entendendo o seu papel, ajudando a viabilizar economicamente, financeiramente. Então, acho que em termos gerais, em termos de Estado, eu acho que isso que o Marcos trouxe é o que está acontecendo de maneira mais ampla, está criando um eco muito importante. Acho que a gente pode olhar isso claramente hoje. Agora, essa união que o Marcos cita, que tu reforças agora, como é que isso se concatena com aquela regra tão antiga quanto o mundo, que é a regra da competição?
competitividade é algo que a gente vê cada vez mais, né, acelerado. Eu não vou usar a palavra batida da competição selvagem, enfim, mas pela velocidade que as coisas acontecem hoje, né, pelo fluxo das informações, pela necessidade premente de tecnologias cada vez melhores que superem as outras e que tragam benefícios para os mais variados segmentos. Essa união, como é que ela pode se dar, mantendo-se ainda o nível de competitividade de cada uma dessas empresas num mercado que não para de crescer? Como é que isso funciona? Como é que se dá essa integração, mas mantendo a identidade e os espaços de cada um? Eu até tenho uma opinião muito, muito bem formada sobre isso, que quando a gente entende o conceito de ser um ecossistema de empreendedores, a gente está falando em, cara, fórmula antiga, receita, despesa e resultado. E a concorrência faz parte disso. Então, o que eu não vejo, eu vejo muita concorrência no ecossistema, mas uma concorrência que é benéfica para todos. Porque se no final das contas, e aí vamos pegar exemplos práticos, cara, aplicativos Nubank, Neon, exemplo clássico dos bancos digitais. Cara, a competitividade entre eles, no final das contas, que isso faz com que o método tradicional financeiro do país tenha que mudar, e aí a gente está falando de grandes bancos, e ao mesmo tempo quem sai ganhando é o consumidor. E o empreendedor que está sempre tendo que mudar o seu negócio, porque saímos da era industrial, chegamos na era digital, onde tudo se transforma muito mais rápido, a gente chega numa realidade onde eu tenho que repensar o meu modelo de negócio todos os dias, porque senão a minha startup morre. E aí eu acho que tem um dado bem interessante, né? A mesma forma que a startup ela pode ter uma curva de ascensão, ela pode ter uma curva de queda que é proporcional à ascensão dela. É mais ou menos aquela história do Darwin, né? Não é o mais forte que ganha, é o que melhor se adapta. Exatamente. Eu acho que é interessante colocar o que o Marcos falou, e até para o telespectador que não conhece muito bem o ecossistema, porque é necessário mudar o mindset. Isso eu acho que é importante para o público que não está... A maneira de enxergar tudo. A maneira de enxergar o movimento, porque eu acho que uma imagem ela simboliza muito bem assim o que é essa competição sadia. O Rafael pode nos dar o testemunho como é que é no Tecnopuc, eu posso falar do Tecnocinos, mas são espaços de trabalho em que as pessoas estão sem nenhum tipo de divisão nem bias. O competidor ele está sentado ao lado do colega e eles estão discutindo o modelo de negócio deles e um colaborando com o outro. São competidores, sim, por vezes estão no mesmo nicho de atuação, mas as pessoas que trabalham nesse sistema, via de regra, têm uma mentalidade de que é preciso colaborar. Eu acho que é interessante, para quem não conhece, por exemplo, o que é o pitch? É o sujeito que vai lá mostrar em poucos segundos a sua proposta, o seu modelo de negócio para um público. E esse público está ali assistindo e pode ser o concorrente, pode ser alguém que vai roubar a ideia. E a mentalidade antiga, e muito aqui arraigada no estado do Rio Grande do Sul, não, aqui é o meu modelo de negócio, esse aqui eu descobri o meu nicho, eu não vou contar para ninguém. Isso não funciona no ambiente de inovação. Então, é importante para o público entender que não tem mais espaço para esse tipo de postura ou de... E o Pacto pela Aliança, a gente falava ali um pouco antes, é importante que isso aconteça. As universidades, que são os grandes polos de desenvolvimento de conhecimento, elas cooperem entre si. Não faz sentido nós no Estado, que estamos ficando para trás em relação a outros polos no Brasil, a gente fique competindo entre quem é o melhor polo, quem é o mais bonito, quem é... Então, eu acho que isso é uma tônica no movimento de inovação. Eu acho que isso é preciso ser apreendido pelo público. E eu vou aproveitar esse gancho, então, para fazer a primeira intervenção aqui das mensagens que estão chegando aí dos nossos telespectadores. O Mauro, que acho que é aqui de Porto Alegre, pergunta o seguinte: gostaria de saber sobre a parceria entre a Tecnopuc, a Unicinos e a URGS sobre deixar Porto Alegre como uma futura Smart City. Qual o prazo para isso acontecer? Rafael, pode nos ajudar nisso? Assim, de forma muito rápida, a Aliança para a Inovação é um movimento que iniciou formalmente em abril do ano passado, em abril do ano de 2018, assinado pelos 3 reitores das três universidades, que são as 3 maiores de Porto Alegre. E é um movimento para, juntas, trabalhar em um conjunto de projetos com diversos outros atores para colocar a cidade num caminho realmente de transformação alinhada com esse mundo que a gente está vivendo, né? Não adianta a gente ter os melhores ambientes numa cidade que fica no tempo, fica parada no tempo. Nós precisamos, de alguma forma, que aí só recuperando
o que foi comentado antes, não adianta termos os melhores projetos numa cidade que não oferece condições. Porque aí não faz sentido a gente falar de concorrência. A gente tem que... E concorrência é bom quando eu tenho um ambiente propício para isso. E aí tem espaço para todo mundo. Então, a aliança foi criada e, a partir da aliança, surgiram um conjunto de projetos. Um desses projetos é o Pacto Alegre. O Pacto Alegre que vai ser formalizado agora em março, no aniversário de Porto Alegre. E o grande objetivo dessa aliança das 3 universidades é, junto com a mesa do pacto, trabalhar para que um conjunto de entidades possam pactuar, entidades, atores significativos do nosso ecossistema possam pactuar resultados, ações e resultados concretos em prol do desenvolvimento da cidade. Um deles, certamente, vai ser o de Smart Cities, de transformar Porto Alegre numa cidade inteligente, desenvolver ações em diversas áreas, com pesquisadores, com empreendedores, com cientistas, com inovadores, com inventores, com pessoas, com cidadãos, com todo tipo de pessoa que quiser ajudar e puder ajudar a transformar a cidade. É um movimento que está no seu início, que a gente acredita muito, realmente tem um enorme potencial das 3 universidades juntas, da mesa do pacto, que tem em torno de 75 atores que vão fazer esse pacto, e é num modelo muito similar ao que foi feito em Barcelona, que foi feito em Medellín e que foi feito aqui na nossa vizinha Florianópolis. Nós temos a ajuda de um consultor que foi o responsável por toda essa transformação na cidade de Barcelona, que é o professor José Piquet. E a gente ouve muito do Piquet uma palavrinha que eu nunca me esqueço, que é da articulação e da integração. Então, esse movimento é um movimento em prol do desenvolvimento da cidade. Transformar Porto Alegre numa cidade inteligente é somente uma das dimensões desse movimento, mas tem diversas outras. E todos os cidadãos da cidade estão convidados e incentivados a participar desse movimento. François, como presidente da Associação Gaúcha de Startups, tu avalias, pela experiência que já se tem até então, que Porto Alegre está entrando nesse ritmo, está criando o ambiente para que isso que o Rafael está colocando realmente se consolide, não seja uma bolha, não seja uma iniciativa que logo adiante ali não se concretize de forma perene? Eu concordo com isso. Eu tenho experiência, na verdade, antes de morar no Brasil, eu morava nos Estados Unidos, no Vale do Silício, onde trabalhei lá em startups, em empresas grandes, e eu descobri esse ecossistema aqui quando eu cheguei no Brasil, em 2010, e realmente teve uma mudança bem radical em poucos anos. Em 2010, tinha incubadoras já, mas não tinha pouquíssimo investimento, tinha poucas startups, na verdade tinha empresas que eram startups que não sabiam que eram startups, na verdade. Mas poucos anos depois começou a aparecer, por exemplo, em 2013, com a criação das primeiras aceleradoras, a WOW, a Grow, a Venture. 2015, o Sebrae importou do Santa Catarina o programa Startup RS. A AGS foi criada em 2015. Tem um conjunto de atores que começaram a se interessar, que começaram a se apoiar, a se encontrar. Foi se criando um ambiente aos Exatamente. poucos. E hoje, por exemplo, o que não existia há 10 anos atrás, hoje tem investimento de todos os tipos. Tem fundos, tem aceleradoras, tem anjos, tem startups hoje de todo tipo. A AGS tem em torno de 500 startups que estão associadas. Na realidade, devem ser muito mais, só que como todo dia nascem novas startups, todo dia morrem novas startups, é muito dinâmico, mas devem ter provavelmente em torno de 1.000 startups hoje, que com certeza não tinha antes, em todos os sectores, agrotech, retail, retail tech, saúde, tem todo tipo de startups aqui que existe no RS. E tem realmente tem uma mudança para mim de mindset que começou, que não é tão que mais recente ainda, que talvez que tem um ano e meio atrás, que todo mundo começou a pensar, ok, vamos parar de cada um do seu lado, tentar sua coisa, vamos se juntar para tentar ajudar e dar mais velocidade a esse movimento, né? Então, eu estou muito otimista sobre o futuro de Porto Alegre, porque Porto Alegre tem, o gaúcho gosta muito de se comparar com Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, vai ser isso. Acho que aqui tem um capital humano de fantástico, que é a base de tudo, mas tem um mercado grande também, tem todo tipo de indústrias, de grandes empresas que podem comprar de startups aqui, tem 3 universidades que estão de nível mundial. Então, eu estrangeiro morando aqui,
eu estou convencido que Porto Alegre tem um futuro brilhante e pode capitalizar esse movimento de empreendedorismo. Vamos tentar ver, então, vamos tentar desenhar um pouco melhor esse cenário, não só em nível de Porto Alegre, mas o quanto isso pode ser projetado para o interior do estado e frutificar. Mas vamos fazer isso daqui a pouquinho, porque a gente agora vai para um intervalo e a gente volta em seguidinha. Não sai daí, hein? Estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas e essa noite estamos abordando esse admirável mundo novo representado pelas startups, as empresas de nova tecnologia, mas não só nova tecnologia, de novos conceitos de empreendedorismo, de novas visões de mercado, novas visões de mundo e o quanto isso está realmente transformando a vida na economia e na vida de todo mundo que se envolve direta ou indiretamente com esse segmento. Para isso, nós temos hoje aqui no programa 5 representantes de bastante projeção nesse mercado e é com eles que nós estamos conversando sobre este cenário e qual é o futuro que temos, o que ele está trazendo para a nossa sociedade, o que a gente pode enxergar lá para frente. No finalzinho do último bloco, a gente estava falando que Porto Alegre está se tornando um ambiente bastante favorável, né? As iniciativas estão todas aí, mas a gente sabe que os problemas também não são poucos para que uma empresa se estabeleça e realmente consolide a sua marca, consolide o seu projeto, consolide o seu foco no mercado. Eu queria perguntar o seguinte, é uma tradição básica da economia brasileira a subvenção, a necessidade de apoio financeiro, a necessidade de algum programa público para que haja sustentação para o empreendimento. As startups, elas se inserem nesse mesmo conceito ou essa nova visão de estruturação de empresa, de planejamento do futuro, procura pelo menos se manter distante da dependência do financiamento para o empreendimento? Então, eu personalmente, mas eu sei que muitos empreendedores pensam a mesma coisa, nós não queremos mais subvenções. Na verdade, as dificuldades das startups são muito parecidas com as dificuldades dos outros tipos de empresas. Então, nós gostaríamos de uma legislação melhor, trabalhista, tributária, mas eu não vejo, na verdade, não vejo com muito bons olhos tentar programas de financiamento, exato, de apoio econômico. Eu acho que, para mim, o governo tem um papel que é importante, mas que para mim, principalmente nessa questão de educação, de treinamento, né, tem uma demanda, uma falta muito grande para programadores, engenheiros. Então, meu pedido, meu sonho de Natal seria do governo se focar em produzir mais mão de obra qualificada para nós. Isso para mim já resolve. Eu pensar um pouco diferente assim, e eu venho de uma criação onde o Estado cada vez menor para investir em segurança, educação e saúde. Mas eu acho que quando o Estado ele tem a obrigação de fomentar mais o empreendedorismo, que consequência disso é obviamente a mão de obra qualificada, a oportunidade de emprego, eu acho que eu sempre vou ser um cara defensor do governo ter um papel fundamental na iniciativa para apoio a startups. A gente tem até alguns exemplos bem fortes, o BRDE, o Badesul, a gente tem o Criatec 1, 2, 3, que são iniciativas públicas que fomentam o empreendedorismo. A questão toda para mim nunca é, tirar recurso do bolso e injetar aleatoriamente em algum lugar, mas não é criar facilitadores através do governo, porque eu, resumindo, acredito muito no tripé, que é educação, setor público e iniciativa privada. Eu acho que a partir do momento que essas 3 frentes, o tripé base, ele anda junto, as coisas tendem a funcionar. É melhor para o empreendedor, que precisa ter uma mão de obra qualificada, é melhor para a educação, é melhor para a política. Então, eu acho que, por mais que sim, o Estado tem que ser reduzido, ele ainda tem um papel fundamental no fomento de novos empreendedores. Agora, o que é mais importante, só para complementar essa tua colocação, haver uma possibilidade de aporte para poder dar largada no negócio ou condições de que, digamos, o poder público não atrapalhe tanto, digamos, uma desregulamentação, né, que facilite a questão, que a empresa administre melhor o seu quadro de funcionários, que ela consiga administrar melhor a sua questão tributária, enfim, o que seria mais consistente para dar mais segurança para as empresas desse segmento, para todo mundo, que é o aporte para a largada, ou seja, o suporte financeiro para impulsionar o negócio, ou um cenário mais perene de desregulamentação? Tem a visão clássica, né, do empreendedor, é sempre aquela, se não atrapalhar, já me ajuda.
Só que a gente tem casos aqui do lado, nosso vizinho Chile tem um programa chamado Startup Chile, onde o governo faz uma espécie de uma incubadora e cada startup selecionada recebe $60 mil, mais todo o equipamento necessário para se desenvolver. O que eu acho, particularmente, que é o papel do governo é fomentar no sentido de tirar muitos dos custos dessas startups. Aí eu vou trazer uma visão um pouco diferente, que eu sou o único gramadense aqui, acho que eu sou o forasteiro, mas, por exemplo, as maiores empresas de tecnologia hoje do mercado, elas surgiram numa garagem. E a gente está falando aí que a taxa de mortalidade das startups bate 90%. Pô, eu estou tentando empreender em condições de extrema incerteza, questionando o mercado, com os tributos vindo na minha porta. Cara, se eu for abrir uma empresa extremamente regulada, pagando todos os impostos, pode botar para 100% essa minha taxa de mortalidade. E ainda por cima, Gramado, pô, eu não posso abrir uma empresa, uma startup dentro da minha garagem. Eu não posso, porque eu tenho que estar numa área comercial. Eu acredito que deva ter um zoneamento aqui em Porto Alegre também. Mas então eu acho que esse é o papel fundamental do poder público, é entender que sim, são novos empreendedores, é uma nova geração, e é minha obrigação entender que o que essa geração aqui, a AGS, Tecnopuc, está criando, a Unicinos, é completamente diferente da indústria tradicional. E a gente está falando em jovens que muitas vezes estão no meio da faculdade. Eu acho que essa é a grande questão nesse aspecto. Eu também sou um defensor do papel do governo, né? Eu acho que o governo ele tem um papel fundamental no processo, mas é justamente isso, é o papel de criar as melhores condições para que as startups e as empresas possam atuar. Realmente, não é em Gramado que isso acontece, é em muitas cidades, inclusive aqui em Porto Alegre, há um pouco tempo. Né? Recentemente, a legislação sofreu uma pequena alteração que não atende tudo o que se precisa, mas que já permite algumas iniciativas de menor porte funcionarem em um outro modelo de operação, vamos dizer assim. Então, assim, o papel do governo, sim, é regulatório. Acho que eu sou partidário do François, eu também acho que a questão de benefícios, de isenções, né? Eu acho que isso não é o que o empreendedor está buscando. Né? Nós temos uma nova geração de empreendedores aí que tem muita consciência do seu papel enquanto gerador de riqueza, enquanto produção de conhecimento, seu papel na sociedade, aquilo que está entregando, compromisso, responsabilidade, transparência. Acho que a gente tem muitos valores hoje que a gente tem que comemorar que há uma mudança de mindset em relação a outros perfis empresariais. Então, assim, o que o empreendedor quer hoje não é benefício. Ele quer poder trabalhar, ele quer poder executar os seus negócios. E o papel do Estado hoje é regular, sim, porque tem muita coisa que precisa de regulação, mas regular no sentido de viabilizar, não é regular no sentido de criar entraves. Não foram poucos os negócios, poucas as ideias que a gente viram morrer na origem, porque não foram viabilizadas em termos de regulação. A gente falou aqui sobre o Uber, mas tivemos vários casos aqui em Porto Alegre que não conseguiram ser viabilizados porque não se enquadrava, não se encontrava uma maneira de entender aquele negócio. Então, se resolveu matar o negócio muito antes de fazer com que ele acontecesse, de testar, de ajudar a validar, de criar um cenário favorável, de ter como outras cidades que a gente conhece, né, Rafael, que tem os City Labs, né, que tem ambientes nas cidades onde determinados modelos podem ter a oportunidade de ser testado numa situação sob controle e com uma atuação mais restrita. É isso que a gente precisa, é de ambientes que sejam favoráveis, regulados ou não, isso é uma questão de cada peculiaridade local, da legislação vigente naquele momento. Mas o papel do governo é essencialmente criar condições para que essas coisas aconteçam. Nós já havíamos colocado lá, desculpa, Rafael, a gente passa a palavra, só para pegar o gancho aqui da questão da legislação, nós falamos lá no início do programa que o ambiente nesse campo, que é na regulamentação tradicional das leis de uma maneira geral, é muito desfavorável. Não só para startups, mas enfim, né? É uma reclamação antiga isso. Mas onde nós poderíamos começar a mudar dentro disso que o Thiago falou agora, ou seja, não precisamos de uma regulamentação, temos que ter uma regulamentação, mas com adequada, né, às características tão específicas deste novo segmento. E a gente tem um regulamento que ele é tradicional, ele é antigo, né, e essas coisas demoram muito para mudar no Brasil, né? É verdade. E aí, pegando o gancho dessa pergunta e também me aliando ao François, eu entendo que a subvenção ou qualquer tipo de incentivo, ele é pernicioso. Porque quem é que vai receber
E quem é que vai se habilitar para esse tipo de captação de recursos? Já começa com o primeiro problema. Então, vão ser algumas, não tem dinheiro para todos. A gente já começa errado. Eu entendo que o mercado é que tem que validar. O mercado é que vai validar o bom negócio e é aquele que... E a taxa de mortalidade, ela é alta, mas tem que ser visto, como o Marcos falou, no sentido de aprendizado, de compreender que o erro faz parte, e isso também é uma outra dificuldade cultural do gaúcho. Eu atuo assessorando tanto negócios tradicionais quanto negócios inovadores, e eu vejo em alguns negócios tradicionais o sujeito mantendo o empreendimento dele porque ele tem vergonha de dizer que faliu. O gaúcho tem vergonha de assumir que ele quebrou, quando que, na verdade, dentro desse ecossistema, é da essência, e às vezes em rodadas de investimento pesa para o investidor aplicar, alocar o recurso, se o sujeito ele já teve uma experiência negativa. Então, ser mal-sucedido não é o problema. Então, respondendo à pergunta sobre a legislação, o sujeito, o brasileiro, ele é empreendedor, mas ele tem que ter as condições necessárias para ele empreender, ele assumir o risco, e nisso envolve perder alguma quantia investida no início, mas só aquilo. No Brasil, qualquer cidadão que vai investir, ele corre o risco de perder o investimento inicial naquele negócio, perder a acumulação do patrimônio que ele teve durante toda a vida e ainda ficar inviabilizado de futuros negócios para sempre. Esse é o nosso grande desafio, não só para as startups, mas para todas. E aí a gente precisa o quê? Uma legislação tributária racional, simplificada. O nosso índice de tributação, a tributação brasileira, ela não é tão diferente dos outros países, mas ela é esquizofrênica. É incompreensível que alguém consiga dominar e dizer que está pagando seus tributos em dia. Eu duvido e desafio quem possa fazer isso no Brasil. A gente tem uma legislação trabalhista que é da década de 40, inspirada na Carta de Lavoro da Itália, e a gente foi feita uma pequena, tímida modificação recentemente e gerou um rebuliço, uma revolta, quando na verdade deveria toda a sociedade apoiar a necessidade de se atualizar a legislação. E aí tem dificuldades de abrir o negócio, legislação no que diz respeito a aspectos locais, em cada cidade existe uma legislação que diz respeito a como pode funcionar o negócio, como o Marcos falou aqui, dando o exemplo de Gramado, que não admite o negócio na sua casa. Então, a dificuldade no Brasil ela é tamanha que se coloca um desafio tremendo para o empreendedor, não só em apresentar um modelo de negócios diferente, um produto diferente, mas ele tem que vencer isso e tem que vencer também todas as dificuldades que o Estado impôs. Então, é necessário, eu acho que a gente está num cenário favorável, as pessoas estão se dando conta que não há mais espaço para ficar brigando por regulações antigas, ultrapassadas e que só atravancam os negócios. Dois comentários. Um a respeito disso, a questão da subvenção. Eu concordo que subvenção por subvenção, se mal aplicada, ela pode gerar até uma dependência, o empreendedor entender que ele é movido pela subvenção e quando vê, na verdade, ele não testou o negócio dele no mercado, ele não tem geração de receita própria e se vê numa situação em que não consegue fazer o negócio prosperar. Por outro lado, o que eu percebo nesses movimentos, principalmente de subvenção pública, é uma maior maturidade. Se a gente pegar 10, 15 anos atrás, a FINEP, que é a Agência Brasileira de Inovação, ela tinha programas de subvenção para startups num formato que não se mostrou efetivo naquele momento. Hoje nós temos o FINEP Startup, nós temos o BNDES Garage, nós temos alguns modelos que geram, sim, uma subvenção que para muitos é importante, mas o empreendedor que não entender que isso digamos assim, é realmente a semente para gerar um estímulo para o desenvolvimento do seu negócio e trabalhar, hoje esses programas eles rodam não só a subvenção, mas a criação de ambientes onde esses empreendedores podem se conectar, podem aprender uns com os outros, fracassar. Então, acho que nós estamos aos poucos amadurecendo, mais devagar do que a gente deveria. Acho que a gente deveria ser mais rápido, sim, mas aí tem toda uma questão complexa de cultura, do nosso ambiente, o contexto do país, que não é um país simples, né, de empreender. Esse é um ponto. E eu acho que, do ponto de vista de fracasso, só para voltar
ao teu comentário, ao comentário anterior, tem uma frase que eu gosto muito, que eu até escrevi, foi fruto de uma reflexão que eu fiz alguns meses atrás, que eu escrevi assim: eu preciso quebrar o meu próprio negócio. O empreendedor que não entender, existem pesquisas que indicam que daqui a 10 anos, boa parte das empresas que hoje estão aqui operando não vão mais existir. Que o ciclo de mortalidade das empresas, inclusive as bem-sucedidas, vai ser cada vez maior. Esse ciclo de uma empresa ou ela vai se adaptar a um mercado, a um mundo que está mudando muito rapidamente, ou ela vai morrer. Essa empresa vai morrer. Se nós não entendermos isso, nós vamos deixar acontecer e depois nos perguntar o que nós fizemos de errado. E, na verdade, a pergunta que nós temos que fazer é: temos um negócio, o negócio está dando certo, tem a Gramado Summit, está na 3ª edição. O que a Gramado Summit tem que fazer para daqui a 5 anos ser uma Gramado Summit diferente da Gramado Summit da 1ª, da 2ª e da 3ª? Porque se ela não se reinventar por ela mesma, provavelmente alguém vai inventar ou vai reinventar um evento ou alguma coisa que naquele momento vai fazer mais sentido. Então, nós temos os nossos negócios que constantemente nos perguntarmos como nós podemos quebrar o nosso negócio, porque senão alguém vai vir e vai quebrar. Esse é o ciclo do empreendedorismo de alto impacto que a gente tem que sempre buscar. Eu acho que para pegar o gancho ainda, tu mencionaste a FINEP, os programas e tal. Agora, a gente vem vivendo já há bastante tempo uma diminuição dramática nos investimentos nessa área, né? Esse não é um obstáculo bastante considerável para se projetar o futuro? Só para complementar, eu diria assim, é um obstáculo. A gente tem hoje no estado uma associação chamada Regimp. A Regimp é a Rede Gaúcha de Incubadoras de Empresas e Áreas de Inovação, que representa as incubadoras dos parques tecnológicos. A Regimp tem uma bandeira bastante forte nisso. Nós temos no estado um programa chamado PGTEC, que é o Programa Gaúcho de Parques Tecnológicos e Áreas de Inovação. Qual é o problema que eu vejo? É essa disponibilidade de recursos que eu já ouvi e gostei muito do termo, por rajada, que é: eu tenho num ano, aí fico 5 anos sem ter e tenho no outro ano. Não tem como fazer nem ambiente de inovação, nem empreender. Nenhum planejamento a longo prazo é possível dessa forma. E nenhum país do mundo minimamente desenvolvido consegue ou tem políticas por rajada. Nós temos que ter, é melhor ter menos, mas constante. mais constante. Exatamente. O adendo que eu queria fazer, que eu acho bem importante, eu gosto muito de trazer de volta o assunto para quem não entende absolutamente nada de startup. A gente entende que a maior parte das pessoas ainda não tem esse conceito tão claro, né? Mas aonde eu acho que é responsabilidade do poder público o fomento de novos empreendedores. Quando a gente vai começar um negócio, muitas vezes, se é um negócio tradicional, que o mercado super entende, a gente vai num banco, pede um empréstimo, o gerente vai entender: cara, faz sentido, eu entendo. Agora, para uma startup, essa realidade não existe. Porque a maior parte das vezes nem sabe se o teu produto é viável. Tu não consegue abrir uma conta num banco. Justamente. E aí eu acho que entram, e até eu queria citar o exemplo da BDI também, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento e Indústria, que também faz uma aproximação de startups e indústria. Então, esse tipo de iniciativa pública que eu acho que é fundamental. E aí eu acho que vale sempre, obviamente, BNDES e BRDE e Badesul, que eu acho que são os 3 fomentadores, né? Porque tu enxergar que esse pequeno modelo de negócio, um Uber lá por volta de 2009, mais ou menos, se ele fosse bater na porta de qualquer banco, não ia ser viável o negócio dele para ele começar, ter um pequeno recurso, uma conta bancária. E aí eu acho que o poder público ele começa a facilitar esse entendimento justamente para favorecer a criação. Claro, não é uma dependência, muito pelo contrário, mas é um pequeno empurrão para dizer: cara, beleza, a economia mudou e eu tenho que fazer alguma coisa para continuar formando... Hoje é mais fácil convencer o gerente do banco? Não. Não, eu acho que nesse ponto da economia mudou, acho que é outra coisa importante da gente olhar aqui, né, e até trazer para o nosso papo, né? Eu acho que esse também é um ponto importante do florescimento e do fortalecimento da cena startup, né? Ou seja, essa demanda também vem das pessoas, porque as pessoas estão mudando. A gente vive um momento em que tu exige mais qualidade no serviço, tu exige mais agilidade, tu quer fazer tudo pelo teu smartphone, tu tem uma série de facilidades que a tecnologia vem trazendo, que também estão mudando a forma como as pessoas compram, como as pessoas pagam, como as pessoas interagem, como as pessoas pedem comida, como as pessoas, enfim, qualquer tipo de se relacionam com o mundo, de interação, né? Então, esse carinha aí é o revolucionário desse processo todo, né?
o professor aqui, que é um pesquisador e vive isso muito intensamente, pode trazer mais elementos até do que eu, mas o que a gente vive hoje chamando de transformação digital não é só uma mudança, não é só uma transformação de tecnologia, é uma transformação que passa pelas pessoas, já foi falado isso aqui de uma certa forma inicialmente, mas acho que isso é importante a gente mostrar que, seja no governo, sejam nas empresas, essa mudança vem também da sociedade e vai impondo, vai exigindo serviços diferentes, qualidades diferentes, recursos diferentes. Então, isso estimula muito, né, a mente empreendedora e a vocação empreendedora. Muito embora muita gente entenda que empreendedor não é uma questão só de vocação, né? Porque tu tem elementos para aprender, para te qualificar, enfim. Eu gosto muito de uma metáfora, uma oportunidade, eu tive uma conversa com um pesquisador chamado Bill Howlett, né? Até recomendo aí seguir nas redes sociais, é um cara bem interessante. O Bill, ele é um pesquisador do MIT, e ele, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, uma das escolas de inovação mais importantes do mundo, e ele implantou de maneira transversal no Instituto as disciplinas ligadas ao empreendedorismo. E aí ele diz que o empreendedor, ele é a mistura de um pirata, né, com seu espírito ousado, desbravador, aventureiro, às vezes até inconsequente, né, com um SEAL americano, né? Que não sabe, o SEAL é um soldado das Forças Especiais da Marinha Americana, aquele cara que come inimigos no café da manhã, né? Treina, estuda, se dedica, se prepara. Então ele diz, né, faz essa figura de que o empreendedor é a mistura de um pirata com um SEAL. Eu acho muito feliz essa sugestão. Você citou uma coisa muito legal, cara, a era dos serviços, que é isso que a gente está vivendo muito nas startups, né? Serviço. Muitas vezes é o que a gente tem de facilitadores, é que nem a questão do banco, né? Mas é o serviço que tu tem na tua mão ali, não necessariamente a gente está vivendo uma era de produto. E isso eu acho muito bonito na nova economia. E uma coisa que eu acho importante também, que a gente tocou antes, mas acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais, foi colocado aqui por vários de vocês, é a questão da qualificação das pessoas para trabalhar nesse território, a compreensão não só das pessoas no sentido de que elas se projetem para esse mundo, né? Mas aí envolve também o próprio sistema educacional, enfim, a partir do momento que é preciso que as pessoas entendam melhor isso e o sistema promova, né, uma geração apropriada, qualificada para trabalhar nesse campo. Acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais nisso, eu queria a opinião de vocês, mas antes a gente vai a um breve intervalo e aí depois na volta a gente vai tratar dessa questão de como transformar esse admirável mundo novo, já citado antes, numa nova oportunidade, uma grande oportunidade de empregos, que é uma coisa que a gente precisa demais nesse país. A gente já volta. Cruzando as Conversas está de volta e hoje estamos tratando sobre este novo cenário, esse novo mundo que é representado pelas startups, as empresas que chegam com novas maneiras de pensar, novas formas de encarar o mercado, novas formas de criar oportunidades. E nós discutimos agora há pouco sobre o quanto esse novo mundo das startups pode oferecer de mudança na realidade das pessoas. O emprego, por exemplo, que é um problema histórico do Brasil. Esse segmento, ele é representativo em termos de potencial para gerar novos segmentos de empregabilidade no país, de absorção de pessoas. O brasileiro, a qualificação média do brasileiro, ela está no nível que as startups hoje exigem. E eu começo perguntando para o François, que é da Associação Gaúcha de Startups, se vocês sentem essa necessidade realmente de que as pessoas estejam aptas a atuar nesse mercado de maneira que ele possa crescer mais ainda. E acho que isso talvez é o maior desafio de qualquer startup aqui, é achar pessoas que têm o perfil adequado para ajudar a empresa a crescer cada vez mais. Geralmente, startups têm uma base de tecnologia, ou seja, a gente fala muito da importância de conseguir contratar desenvolvedores, programadores. Isso está sendo muito difícil. O Brasil está fabricando poucos engenheiros, muitos advogados e poucos engenheiros, né? Deveria ser o contrário. Estou para dar um exemplo da minha startup. Faz meses que eu estava procurando um desenvolvedor e eu não estava conseguindo, e eu acabei de contratar uma russa. Então hoje vai ter uma russa que começou essa semana
para nós. Teria que buscar no exterior uma profissional. Exatamente, porque eu não estava conseguindo, sendo que eu não estava buscando em Porto Alegre, estava buscando no Brasil inteiro, de preferência um brasileiro eu queria, mas não foi possível, então agora nós temos uma russa que entrou no time para desenvolver o produto. E acho que outro desafio é que, além de não ter uma quantidade suficiente de engenheiros formados, como tem pouco investimento em startups, é difícil de atrair as que estão lá no mercado. Por exemplo, você talvez a grande diferença entre uma startup brasileira e americana. Uma startup americana vai conseguir, eles também têm um problema de não sempre achar o talento que eles querem, mas pelo menos eles conseguem pagar um engenheiro ao preço de mercado. E isso é fora de questão para nós, porque o startup brasileiro não recebe tanto dinheiro, então tu acaba tentando competir contra uma HP, uma Dell, uma SAP, para atrair esse talento. Então, realmente é um desafio meu, acho que para mim talvez seja o maior problema que temos que... Isso remete de novo à questão da área pública. Né? Estamos entrando no terreno da educação, deveria haver um foco mais específico na formação média ou mesmo lá na formação básica da escola. Exatamente, bem no início, bem mais cedo, e acho que deveria ter um foco muito maior sobre matemática, ciência, introduzir o ensino da programação, porque o software está comendo o mundo. Isso é o que o Mark Andreessen, que é um investidor famoso, o inventor do Netscape, falou: o software está comendo o mundo. Ou seja, a gente precisa cada vez mais de gente que vai saber programar para criar esse software, né, que agora é em tudo. Né? Não adianta botar apenas computador na escola, tem que ter uma pedagogia focada nesse cenário. E além disso, a dificuldade no dia seguinte, quando tu consegue encontrar esses talentos, esses profissionais que realmente o mercado está extremamente aquecido, e aqueles que têm mais competência, mais qualificação estão empregados, né? A gente tem a dificuldade também, às vezes, de reter. Né? Que é outro desafio das organizações. Então, assim, por mais que a gente consiga pagar salários dentro do mercado, a gente também enfrenta concorrência do exterior, né? E isso hoje está muito forte mesmo. Assim, as empresas internacionais olham para os nossos técnicos e vêm aqui buscar sem nenhum... né? Não tem nenhum problema, nenhuma barreira quanto a isso. As Big Techs acabam também tendo alguma relevância nesse processo, muito embora aquele profissional que quer trabalhar numa startup também está conectado com outros valores que não só salário. A gente sabe que propósito, a gente sabe que o ambiente, a gente sabe que o desafio de desenvolver algo que as pessoas vão usar ali, que a família vai usar, que um amigo vai usar. Esses dias um desenvolvedor nosso estava num evento e aí ele olhou e disse que se deu conta: caramba, todas essas pessoas aqui adquiriram um serviço por uma solução que eu ajudei a desenvolver. Né? Então, é muito bacana essa experiência também. Às vezes, isso também é um fator de motivação, de desafio para o profissional. Mas, às vezes, muito mais do que encontrar o profissional adequado para aquela vaga que tu tem e trazer ele para dentro do teu time, é fazer com que ele se mantenha ele motivado, até porque, junto com isso, a gente ainda tem uma questão de comportamento das novas gerações, de como elas encaram as relações, de como elas se colocam, a postura que elas têm dentro da empresa, sabe? Hoje em dia, aquele vínculo, aquela coisa de fazer uma carreira, né? É mais volátil. A gente falava em legislação, em mudanças trabalhistas, mas a mudança trabalhista ela é justamente importante porque mudou o trabalhador também. Hoje o pensamento é diferente, a abordagem é diferente, os valores são diferentes. Então, tudo isso desafia o empreendedor ou a liderança de uma startup a buscar um equilíbrio para que ela possa realmente se sustentar e fazer o seu projeto acontecer. Estruturas tradicionais de formação de mão de obra, inclusive em nível de tecnologia mais elevado, como o Senac, como o Senai, não estão tendo essa percepção? Estão ainda focados naquele modelo antigo de formar um operário, tá, de uma mais alta qualificação, para trabalhar em mecatrônica, enfim, com sistemas mais avançados. Mas nesse nível já existe essa percepção da necessidade de criar nessas estruturas uma linha de formação focada nesse cenário? Eu acho que tem. Nós temos a AGS que conversa com o Senac,
A gente fala nós fazemos evento em todas as universidades, então eu acho que todo mundo entende que lá tem um problema que temos que resolver isso. Só que acho que pela natureza do problema não é uma coisa que vai ser resolvido em um ano. Isso acho que vai precisar de um investimento. Só para dar um exemplo da questão da inclusão de programação em ensino básico, que eu acho que todos hoje entendem que é relevante, que é necessário e que vários países isso já acontece. Existe um movimento representado hoje pela SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação, no Ministério da Educação, para incluir o ensino de programação no currículo fundamental, né, das escolas. E é um processo longo, não é um processo rápido. Todo mundo entende que é necessário, é uma discussão que já vem sendo feita, mas até isso se concretizar, talvez fique aquela percepção de, bom, quando isso acontecer, a gente já vai estar atrasado por uma outra razão. E a gente recém aprovou agora a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que é a base curricular para todo o ensino no país, do fundamental e médio. No entanto, isso não entrou. E essa lei demorou algumas gerações para chegar ao ponto que chegou. Ou seja, se não entrou agora, a gente não vai ter essa realidade tão cedo. Então, essa é uma dificuldade. E aí, voltando à discussão da questão pública, para algumas coisas nós temos que ser um pouquinho mais ágeis. A gente tem que estar alinhado na batida do mundo, porque senão nós temos hoje profissionais, temos vagas nas empresas hoje, nos polos tecnológicos. Se a gente fizer estudos, pegar o exemplo dos dois maiores parques, o Tecnocinos e o Tecnopuc, hoje eles juntos representam em torno de 11, 12 mil pessoas, em torno de 230 empresas. Nessas regiões, nós tivemos um aumento da qualificação dos profissionais, dos recursos humanos que ali foram formados. E em todas as regiões onde esses polos são criados... Sim, eles irradiam aquele conhecimento e influenciam o entorno. Acontece a mesma coisa. Mas o processo de formação, de influenciar políticas para que isso aconteça em nível, em escala, que tenha um impacto significativo, em nível de Estado, em nível de país... Aí a gente precisa acelerar, acho que a gente precisa realmente fazer de uma forma bem mais ágil do que a gente está fazendo. É preciso criar uma cultura de que as pessoas tenham essa noção de que o empreendedorismo é mais do que abrir um negocinho, ela tem que enxergar mais na frente e entender essas oportunidades. Isso é outro conceito super importante da gente trabalhar, né? Empreender não é ser dono de empresa, né? Empreender está muito mais ligado à forma de como tu lida com as questões. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de empreender no setor público. O Rafael empreende dentro de uma universidade, o François empreende na empresa dele, o Marcos empreende liderando um evento que é um mix disso tudo, que congrega, que conecta, né? O Edson empreende... Ele está carregando o empreendimento dele nas mãos ali. É importante para as grandes corporações uma palavra que é intraempreendedorismo. A gente nunca vai ter um país de empreendedores porque, cara, a gente precisa ter mão de obra para os empreendimentos funcionarem. Agora, o conceito do empreendedorismo dentro de uma corporação, criar o conceito de intraempreendedores, eu vejo lá por nós. Hoje nós somos indo para 10 pessoas Gramado Summit fixa no ano. Cara, eu tenho intraempreendedores, pessoas capazes de tomarem decisão, a gente trabalha de uma forma muito horizontal, onde todo mundo é um pouco dono daquilo que... Tá, beleza, tem um contrato social onde o Marcos é o sócio, beleza, mas eu tenho intraempreendedores. Então, empreendedorismo eu até diria mais, cara, é um estilo de vida, que ele pode ser replicado para qualquer pessoa dentro de uma corporação. Onde eu trabalho, esse é o primeiro critério na hora de fazer a avaliação de um candidato. Assim, o perfil empreendedor, a gente busca mapear essencialmente se aquele candidato tem um perfil empreendedor, porque realmente é essa a ideia, que ele possa fazer parte de uma estrutura mais horizontal, que ele possa tomar decisão, que ele possa ter iniciativa, que ele tenha interesse em liderar projetos, em construir coisas novas. Passou o tempo da gente olhar, cara, faz isso, faz aquilo, teu chefe mandou. Não tem mais espaço para isso, principalmente nesse ambiente. Hoje, por exemplo, nós temos pelo menos 30 vagas abertas. 30 vagas abertas, né? Então, é um universo bastante grande de oportunidades para esse perfil profissional. Pois é, então exatamente isso que eu queria saber. Para as pessoas que não conhecem, não enxergam com muita clareza este cenário, qual é o perfil? Quais são os traços de formação, personalidade, atitude, comportamento que formam alguém adequado para esse tipo de atividade?
Eu acho que muitas eu já falei aqui, né? Eu acho que é uma... Vamos tentar dar um modelo básico, assim, a pessoa tem que ter no mínimo tais características para poder evoluir. Uma questão que eu gosto muito, até porque agora a gente está num processo de contratação, Steve Jobs já dizia, cara, o trabalho vai consumir 80% do teu dia a dia. E se tu não gostar daquilo que tu faz, não tem dinheiro do mundo que faça te levantar da cama e ter vontade de trabalhar. Uma das coisas que eu vejo muito na hora de contratar é, cara, tu tem que buscar uma pessoa que entenda que salário é bom, óbvio, e não vamos ser hipócrita e dizer que não importa, mas é 50%. Porque em algum momento, conforme uma startup cresce, o salário já não vai fazer mais tanta diferença na tua vida, o dinheiro vai poder comprar tudo aquilo que tu tem acesso, aí entram os propósitos, os valores de uma startup. É tu estar num evento onde está todo mundo usando aquela ferramenta que o desenvolvedor criou. Isso é uma coisa que particularmente eu vejo, a maior parte das startups que eu tenho contato hoje, buscam, cara, profissionais que entendam o impacto que eles estão causando no mundo. Aquela sensação de o mundo era um lugar quando eu encontrei, depois que eu mexi nele, ele é outro lugar. E é isso que pelo menos a Gramado Summit, eu vejo vários, hoje a gente tem quase 400 startups participando do evento, em todos os seus estágios, e todas têm esse mesmo perfil, assim, cara, é buscar pessoas que entendam o que é propósito, porque propósito é uma coisa que vai te fazer acordar todos os dias e dizer, caramba, vale muito a pena estar fazendo aquilo que eu faço, porque impacta alguma vida. E não é aquele olhar de, eu quero um emprego, eu quero, é uma missão. É uma missão. Não, e esse propósito, ele se traduz muito numa certa inquietação pessoal, né? Então, assim, às vezes o cara olha, pô, o cara é inquieto, pode ser uma coisa negativa, não, mas é aquele cara que quer solucionar as coisas, que ele enxerga um problema e ele, cara, como é que eu vou achar um encaminhamento para isso, sabe? Então, assim, eu acho que o empreendedor, por natureza, ele é um solucionador de problemas. Então, assim, ele não consegue ficar sem ver uma coisa. Não, e se isso está assim, ele quer ver como é que isso pode ser virado de uma forma diferente, como é que ele pode propor uma maneira diferente de fazer determinada coisa. E eu acho que isso está muito na essência conectado com o propósito, sabe? Isso está muito na essência desse profissional, buscar solução, buscar novas formas de fazer, ser autodidata, buscar aprender, buscar se conectar com as coisas que estão acontecendo, né? Ter uma capacidade de execução diferenciada, ou seja, não fica esperando as coisas acontecerem, né? Ele larga na frente, tem uma certa perspicácia, enxergar as oportunidades. Muitas vezes a solução para o empreendedor não é olhar o produto em si que ele entrega, mas como o produto combinado com os recursos que ele tem pode ter esse impacto na vida das pessoas e aí, quem sabe, atender aquele propósito que ele se destina, né? Que ele se... Professor Ellison, percebe o florescimento dessa mentalidade nas gerações de agora dentro da universidade? Sem dúvida, sem dúvida. E eu concordo quando o François falou que existem muitos advogados mais do que necessário, é verdade, os números mostram, mas apesar disso, eu noto no ambiente da universidade, mesmo no curso de Direito muito tradicional, alunos acadêmicos pensando em empreender. Eu fazia uma enquete ao início de cada aula, eu sempre perguntava, quem aqui quer fazer concurso público? Levantava 70%, 80% da turma à mão. Hoje, isso já está menos da metade. Eu acho que são sinais do tempo. Eu acho que as pessoas estão percebendo isso e na verdade, linkando um pouco o assunto do bloco passado com o do atual, a gente tem um problema de investimento e, por incrível que pareça, é um paradoxo, mas tem muita gente querendo investir. Existe o capital interno, pessoas dispostas a investir, a gente tem o capital externo, de investidores externos querendo investir, só que o Brasil, a sinalização que ele dá para o mundo inteiro e para nós aqui no Brasil é que não é para investir. Esse é o sinal. E a gente vê assim, e não falando no ambiente de startups, mas pode ver um movimento de um setor muito tradicional, muito próspero, que é o setor bancário, 2 bancos tradicionais saíram do país. E é curioso, né? No setor que todo mundo fala que os bancos se dão bem, por que Citibank, por que o banco HSBC saiu do país e vendeu suas posições aqui? Porque o marco regulatório, a legislação brasileira é muito ruim. E aí o investimento não vem, porque a gente breca, freia, e aí a gente não tem como manter os talentos. E o sinal que o país dá para as cabeças que são gestadas nas universidades é vá para fora, saia do país. O bom profissional, o bom engenheiro, o bom programador, o primeiro progresso dele é ir para São Paulo.
O segundo progresso é aeroporto de Guarulhos para fora do país. Infelizmente, e aí o empreendedor que resolve reter esse talento, o que ele tem de instrumento para isso? Se ele fizer qualquer tipo de incentivo para manter aquele talento, ele está criando um passivo trabalhista gigantesco dentro do seu negócio. Ele não pode ter uma remuneração diferente dos outros, ele não pode dar um programa de incentivo diferente dos outros, que é algo muito comum nos Estados Unidos, que é o whole package. Quando tu faz a contratação do empregado, tu faz um pacote de incentivos, que pode ser a casa melhor, o ambiente melhor. Se o personalizado, né? Personalizado. Aqui no Brasil a gente não pode oferecer isso. Deixa eu colocar aqui agora uma pergunta de mais um telespectador, que é o Gabriel Faleiro, de Lajeado. Ele pergunta o seguinte: quais as formas de investimento ou financiamento mais utilizadas pelas startups atualmente aqui no Rio Grande do Sul? Então, nós fizemos uma pesquisa sobre isso em novembro do ano passado. A mais comum, na verdade, é ainda o próprio investidor. É o dinheiro do próprio empreendedor. O empreendedor que vai do bootstrap, que vai se financiar. Depois, hoje tem investidores anjos que estão operando no RS, tem aceleradoras que vão investir, dependendo da maturidade do negócio, entre 50 mil reais e 250 mil, 300 mil reais. Onde é isso? Como eu não compreendi. São Aceleradoras. Que vão investir entre 50 mil e 200, 300 mil reais num negócio. E depois começaram a aparecer hoje investidores grandes, que são fundos que vão investir geralmente acima de R$1 milhão. O que falta um pouquinho é investidores entre 300 mil, que são aceleradoras e fundos. Mas hoje, para projetos bons, é possível achar investimento. Mesmo assim, acho que no início não tem jeito, né? Quando você começa, você tem que ter essa capacidade de, por um tempo, se autofinanciar. E de lá que vem muitas vezes a inquietude, a energia, o trabalho, porque é difícil de fazer isso por muito tempo, né? Então, mas a regra básica é, o passo inicial é ter dinheiro no bolso para começar, ter a ideia certa na cabeça, uma meta, mas vai acabar tendo que ir buscar dinheiro. A um ponto ou no outro você vai querer buscar. E como é que faz essa prospecção, desses exemplos que tu desse, por exemplo? Como é que o investidor, depois que ele partiu, ele olha, agora eu quero avançar, agora eu quero crescer um pouquinho mais. Onde é que ele busca? Como é que ele pesquisa? Onde é que ele tenta captar essas possibilidades de suporte, de investimento, de financiamento? Da Gramado Summit, dia 31 de julho e 2 de agosto. Mas isso é muito interessante. Tá certo? É um potencial que é providencial. Mas é que isso é uma coisa que a gente faz muito, assim. E eu posso dizer para vocês, depois da Gramado Summit, a gente teve cópias em tudo que é lugar. Tem sempre uma cópia da Gramado Summit surgindo, mas as pessoas não entendem que o nosso maior diferencial é super aberto. A gente dá oportunidade para que o pequeno, quando chega nesse ponto de interrogação, independente do estágio dele, se ele descobriu o MVP dele ou não, mas se ele tem um negócio que é escalável, disruptivo e ele trabalha em condições de extrema incerteza, ele consegue estar num evento que do outro lado, nós enquanto evento, saímos convidando investidores do Brasil inteiro, seja investidores anjo, venture builders, fundos de capital de risco, e mudando o mindset desses caras, dizendo, cara, vamos voltar a investir na base, sabe? Vamos voltar a investir naquele cara que tem um projeto, um código na tela de um computador em algum lugar do Brasil e está buscando investimento. E a gente tenta fazer essa atração. Na última Gramado Summit, em 2018, foram em torno de R$5 milhões investidos em startups no seu estágio mais inicial, sendo que a maior parte dos tickets vinha de 250 mil por 5% de share. E tem um exemplo que eu gosto muito. Teve um rapaz que eu vou chutar que ele era de Venâncio Aires, porque vinha muita gente, e ele tinha uma plataforma que dava oportunidade para que pessoas que estão pedindo asilo, que estão vindo da África, pudessem ensinar inglês ou francês através da sua plataforma para brasileiros. Pô, baita negócio. E ele recebeu um aporte na Gramado Summit, bem interessante. Assim, eu vejo que quando esses projetos, num evento, conseguem se conectar com o investidor anjo, vamos pegar o João Kepler, que é um cara bem famoso, e ele está investindo no risco de novo, eu acho que a gente cumpre o nosso papel, porque a nível de Brasil, o investimento que eu sinto muito, às vezes, é que o investidor ele quer correr o risco até certo ponto. E aqui a gente tem pessoas que podem falar muito mais do que eu, mas assim, cara, é mais fácil eu colocar meu dinheiro numa venture, que vai colocar
o meu share vai ser menor de uma grande empresa do que eu investir um valor em uma startup que está começando. E é a teoria que todo mundo quer descobrir o próximo Facebook, mas poucos estão querendo pagar o ticket do Facebook no início justamente por essa taxa de mortalidade. Um estágio em que tu já tem uma maturidade de negócio que talvez não vale aquilo que querem te E junto pagar. a isso vem o tema da regulação também, né? Porque muitas vezes o investidor aposta num negócio e esse negócio, como ele é incerto, ele pode crescer ou não. Se ele não cresce, esse investidor é solidário em todas as questões fiscais, legais, enfim, de encerramento de um negócio, o que acaba virando também uma barreira, né? Então, mais uma vez, a gente tem a questão regulatória aí como Não, eu vejo por nós, assim, eu vi um exemplo muito bom para qualquer leigo entender. Se eu chegasse hoje para vocês, cara, vamos investir numa plataforma aí, eu preciso de $5.000, que eu vou botar um vídeo de um bebê rasgando uma conta e o bebê vai rir, e aquilo ali vai dar milhões de views e esses views vão se tornar dinheiro. 99% das pessoas diriam não, esse é o início do YouTube. O vídeo mais famoso que estourou o YouTube foi um pai rasgando a conta, que depois até virou uma propaganda de um banco. E é difícil a gente entender o conceito de uma startup lá no seu início. Do próprio Uber, né, o modelo do Uber, do carro tradicional preto, existiu uma vida inteira. Se vocês lembrarem, quando a gente saía de hotéis um pouquinho mais sofisticado, tinha um carro preto estacionado que concorria com o táxi. O que o Uber fez? Colocou aquilo em escala. O próprio Airbnb. Com os fundadores querendo resolver o próprio problema deles é bem isso aí. Agora, em resumo, a gente pode concluir, embora esse seja um universo, um cenário ainda em transformações que vão se acelerar mais ainda, né? Na verdade, é preciso toda uma transformação cultural, é preciso uma transformação cultural em nível público, uma compreensão maior das autoridades para poder dar um cenário apropriado, não um cenário paternalista, mas um cenário compreensivo que permita, né, a evolução, a consolidação dessas empresas. É preciso também que as pessoas, aquele indivíduo que está pensando em empreender, ele entenda que aquilo é mais do que simplesmente um emprego, que não é uma coisa que ele vai lá bater o ponto, que ele vai ter que ir muito além, né, daquela carga horária. E no fim das contas, a gente precisa de um Brasil novo, que eu acho que esse cenário parece que está começando a surgir a partir de segmentos como esse que vocês representam muito bem aqui. Então, né, vamos torcer para que isso continue acontecendo, que essa transformação continue acontecendo na velocidade que está, quem sabe acelere mais, mas levando junto todo esse país, né, de maneira que todo mundo tire proveito disso. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui, tenho certeza que foi uma conversa bastante proveitosa, tanto para quem já é desse cenário, para quem ainda está tentando desenhar suas ideias sobre isso tudo. Muito obrigado pela participação de todos. Eu agradeço a sua participação aí em casa, pela sua contribuição, pela sua audiência e convido você a estar aqui novamente amanhã, às 10h30 da noite, ao vivo aqui na RDC TV, para mais um Cruzando as Conversas. Até amanhã e boa noite.